A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Claudemir Ribeiro, e eu tenho a alegria de entrar no seu lar para levar a palavra de Deus ao seu coração. Então, não saia daí, você que está ligado conosco através da Rádio Adorai, fique ligadinho, você que está me ouvindo pelos meios de comunicação aí nas mídias sociais, pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro e pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro, continue ligadinho aí porque Deus tem uma palavra para você, tá bom? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus nesse instante. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença nesse instante. Eu quero só te agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais um dia pararmos para ouvir a sua voz. A sua voz é o que mais importa para cada um de nós. A sua voz ser ouvida por cada coração e nossos corações eles continuarão aquecidos no Senhor, por saber que todos os dias o Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo e essa palavra ela tem se renovado todos os dias sobre as nossas vidas. Continue me usando, Senhor, com poder e glória e autoridade. Eu possa transmitir não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer transmitir ao coração de cada um dos amados que tem parado para me ouvir. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, meu Deus, que estão agora conectados, ouvindo, assistindo esta mensagem gloriosa, esse programa glorioso, e que eles possam ser edificados pelo Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida, e aqueles que estão afastados possam voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus eu oro nesse instante e te agradeço desde já. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, você que ainda não conhece o projeto Gideões Conectados, nós estamos com o projeto Gideões Conectados e através desse projeto nós temos colocado todas essas palavras que nós temos pregado na Rádio Adorai, nós temos colocado aí nas mídias digitais e queremos continuar, e eu gostaria de poder contar com você. Se você ainda não é um dos participantes do projeto Gideões Conectados, entre em contato comigo através do telefone 65 999 695100, 65 999 695100. Você vai estar semeando R$1 por dia para esse projeto. Isso mesmo, R$1 por dia, R$30 por mês. Nós vamos estar impulsionando essas pregações que nós temos trazido aqui na rádio através das plataformas digitais. Já temos feito isso, Deus já tem trazido pessoas. Nós temos aí um grupo de 20 irmãos que já estão ali abençoando. Então o primeiro mês já está garantido. Agora nós temos continuar, né? Esses irmãos, acredito eu que vai continuar, mas nós queremos colocar mais até para nós aumentarmos o valor dos impulsionamentos. Com o impulsionamento de R$30 por mensagem, nós temos atingido aí uma faixa de 2.500 pessoas por mensagem impulsionada, isso lá na página do Facebook. Além de você que está me ouvindo aqui, essas pessoas também têm sido edificadas pelo Senhor através desta mensagem. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre viver feliz, livre do medo, e ser livre do medo. E hoje nós estamos na nossa 15ª mensagem, isso mesmo, a nossa 15ª mensagem sobre esse tema. Estamos concluindo com chave de ouro essa série de mensagens, e a próxima série, se Deus quiser, nós vamos estar falando a respeito de nós vivermos livre da ansiedade, né? Agora nós estamos tirando fora o medo, depois nós vamos tirar a ansiedade, pois ela não nos ajuda em absolutamente nada. Então fique ligadinho, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Olha só, hoje eu quero falar sobre o medo de Deus sair da minha caixa. Já parou para pensar? Você colocar Deus numa caixinha?
Pois é, às vezes a gente fica com medo de Deus sair ali do local onde nós colocamos Ele. E esse é o único terror que eu posso dizer assim, é um terror saudável, né? Mas vamos ver o que Jesus falou a respeito disso, lá em Mateus capítulo 17, versículos 6 e 7. Ele diz assim, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta-se, não tenham medo. Coisa interessante, né? Eu quero contar uma história começar contando essa história, né? De uma mulher. Ela estava na fila da recepção de um hotel e ela estava segurando um livro debaixo do braço. E naquela fila, estava o escritor daquele livro. E ele estava ali hesitante de se apresentar para aquela mulher. E estava com medo de ela lhe explicar que seu médico tinha prescrito o livro como um tratamento para sua insônia. Mas ele se arriscou, né? E falou ali com ela. Na verdade, ela disse que até gostou do livro, mas depois o escritor ficou pensando que a mulher não tinha realmente acreditado que ele era quem alegava ser, né? O autor daquele livro. Ela abriu o livro, olhou para a foto e depois falou para o escritor: você não é o autor desse livro, não. E ele respondeu a ela: sim, sou o autor desse livro. A foto no livro foi tirada há 30 anos atrás e eu mudei. Sem sorrir, aquela mulher olhou de novo para a foto. Não, ela insistiu: você não é o escritor desse livro. O escritor tem bigode, ele tem cabelo e não tem nenhuma ruga. Interessante, né? E ali o escritor explicou para ela: eu tinha, né? E ela estava decidida, e ele ainda tem, né? Então aquele escritor ia mostrar para ela a sua carteira de motorista, mas optou deixar aquela mulher viver na sua ilusão, né? Afinal, se ela queria se lembrar do escritor como tendo 30 anos, quem era ele para discutir com aquela senhora, né? Além do mais, querido e querida, eu entendo a relutância dessa mulher. Uma vez que você tem a imagem de alguém, é mais fácil deixá-lo naquele lugar, não é verdade? Deixar daquela forma. E ela já tinha entendido o escritor, definido, capturado, congelado em uma imagem 3x4, e deixou ali o escritor encaixotado. Sabe, queridos, caixas trazem uma ordem maravilhosa a nosso mundo. Elas impedem o cereal de derramar, não é verdade? Elas impedem os livros de caírem. No que diz respeito a conter coisas, caixas são mestres. Mas no que diz respeito a explicar as pessoas, elas falham, né? E no que diz respeito a definir Cristo, não há caixa que funcione. Quando nós pensamos em definir a respeito de Cristo, nós podemos tentar encaixotá-lo, mas não vai funcionar. Os seus contemporâneos daquela época, os palestinos, tentaram fazer isso, tentaram encaixotar Jesus. Eles criaram várias caixas, mas ele nunca se encaixou em nenhuma daquelas caixas. Eles o chamaram Jesus de revolucionário, né? Por quê? Porque Jesus pagava impostos. Eles rotulavam Jesus de carpinteiro do interior, mas ele confundia até os eruditos. Os eruditos eram confundidos por Jesus. Eles vinham ver os seus milagres, mas ele se recusava a fazer a vontade daquele povo que vinha só para ver. Ele desafiava definições simples. Ele era um judeu que atraía os gentios, um rabino que desistiu das sinagogas, um homem santo que andava com prostitutas e com renegados. Esse era Jesus. Em uma sociedade que era dominada pelos homens, o que Jesus fazia? Jesus recrutava as mulheres para compor o seu ministério. Em uma cultura anti-romana, ele optou por não denunciar Roma. Ele falava como rei, mas ele vivia como peregrino.
As pessoas tentavam rotulá-lo, mas não conseguiam. Nós ainda tentamos fazer o mesmo com Jesus, não é verdade? Um certo motorista de táxi, ele tinha uma pequena imagem de Jesus ali colada no painel do seu carro. Toda vez que ele precisava de uma vaga ou passar num sinal verde, ele esfregava ali o seu Jesus, né? Faça melhor, por favor. Um pastor que ocupava um horário de televisão, ele garantiu que aos seus espectadores, que os espectadores ali dele da tarde e da noite, que a prosperidade estava apenas à distância de uma oração. E ele falava assim: é só você pedir, Jesus me dá dinheiro, e Jesus ia lá e dava dinheiro. Uma vez eu até reduzi Cristo a um punhado de doutrinas. Era uma receita, eu tinha os ingredientes, misture corretamente e o Jesus criado por mim aparecia. Era assim que eu imaginava Jesus, né? Políticos, eles fazem a mesma coisa, né? Políticos, eles tiram as versões de Jesus do tamanho de caixas, garantindo que Jesus certamente votaria verde, votaria conservador, quase sempre nunca, né? Como um gavião, um pombo ou uma águia. O Jesus da minha política, ele é muito útil durante as eleições. É assim que acontece no meio cristão, onde pessoas se levantam para fazer campanhas eleitorais e dizendo-se crente, né? Falando em nome de Jesus, mas depois, quando termina o processo eleitoral, elas desaparecem ali do reduto cristão, né? Até parece que ela nunca ouviu falar de Jesus na vida. Então, voltando para cá sobre as caixas, né? Deuses do tamanho de caixas, você os encontrará bem guardado por pessoas que preferem um Deus que eles podem administrar, que eles podem controlar, que eles podem prever. No domingo agora nós estávamos servindo no culto e ali a nossa rede, a rede a qual eu faço parte, né, da Igreja Videira, a rede do pastor Washington, ela tem um grupo de irmãos aí que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais elevado, né? E eu achei interessante que em uma das reuniões que o pastor falou a respeito da nossa escala de servo no dia 26, ele avisou um mês com antecedência. E um dos líderes ali levantou e falou: pastor, tá difícil porque eu não estou podendo trabalhar porque o meu cônjuge não está indo mais. Teve um dia lá que era para ir, né, os irmãos que trabalham, então tem que ir de paletó, de gravata, meio alinhadinho, né? Os irmãos e as irmãs lá de roupa, tem um padrão. E ali um irmão, ele foi de camiseta polo e levou mais 4 irmãos com ele. E ali alguém repreendeu. Falou: não, irmão, não é assim, é de paletó, de gravata, tem que vir no padrão. É uma vez só que a gente serve, a cada 2 meses. E aquele irmão ficou emburrado. Ele construiu caixa e colocou Deus, né? Um Deus que ele pode administrar, um Deus que ele pode controlar, que pode prever. E quando foi domingo agora, eu olhei assim e me deu uma tristeza tão grande no coração, porque é uma célula com mais de 60 pessoas, não tinha uma pessoa servindo ali no prédio da igreja, servindo ali no culto, servindo ao Senhor, servindo os irmãos, né? Olha só, essa vida louca, ela requer uma deidade domada, para que os irmãos eles controlem, né? Para que os irmãos controlem Deus, não que Deus controle a sua vida. Em um mundo fora de controle, queridos, nós precisamos de um Deus que possamos controlar, uma presença reconfortante, que se assemelhe a um cachorro no colo ou um gato na cozinha. É assim que muitos fazem, né? Chamamos Deus, aí ele vem, fazemos carinho e ele ronrona, né? Igual a gatinho. Se pudermos manter Deus em seu lugar, é assim que nós tratamos. Mas olha só, nós fazemos isso porque nós somos tentados todos os dias. Pedro, Tiago e João, eles devem ter tentado fazer o mesmo,
de qualquer outra forma você pode explicar essa expedição destruidora de caixas em que Jesus os levou. Olha só, o que aconteceu? 6 dias depois, a Bíblia fala, né, lá em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, que Jesus pegou consigo Pedro, Tiago e João. E quem era esse João? Irmão de Tiago. E os levou em particular a um alto monte. E ali transfigurou-se diante deles. A sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei para 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando ainda, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em que me agrado, ouça-no. Ouvindo os discípulos, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser a Jesus. Sabe, queridos, os pontos altos da palavra de Deus, eles parecem ocorrer nos pontos altos da serra, não é verdade? É só você olhar para Abraão oferecendo Isaque lá no Monte Moriá. Quando você vê Moisés estava também testemunhando o arbusto em chamas lá no Monte Sinai. Elias, ele ascendeu ao céu lá do Horebe, do Monte Horebe. Cristo redimindo a humanidade em um monte chamado Calvário. E Jesus se transfigurando aonde? Lá no Monte Hermon. Ninguém sabe ao certo, queridos, mas a maioria dos historiadores localiza esse evento em uma montanha de 2.800 metros chamada Monte Hermon. Ele se eleva sobre a paisagem de Israel, na verdade visível, do Mar Morto a 160 quilômetros de distância. Esse pico gigante, ele é nevado, era o lugar perfeito para Cristo se retirar com Pedro, Tiago e João, longe das multidões, clamando e das controvérsias desagradáveis que sempre envolvia Jesus. E ali Jesus podia ter a atenção total de seus 3 amigos mais próximos. Juntos eles poderiam observar o azul turquesa do mar da Galileia e também a grande planície com alguns montes com videiras. Ali eles podiam orar. E Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Cristo precisava de força. Ele estava apenas a meses da cruz. As lanças dos soldados e o ódio da multidão o aguardavam. O Senhor Jesus precisava de forças para enfrentá-los e queria que os seus seguidores vissem de onde ele tirava essas forças. Em algum ponto, enquanto ele orava, aquele gentil carpinteiro que comia pão asmo, e que falava lá do sotaque do povo da Galileia, ele irrompeu em uma figura cósmica, de luz. Ali, o Senhor Jesus foi transfigurado diante dos 3 discípulos de Pedro, João e Tiago. Sua face brilhou como o sol, é o que a palavra de Deus diz, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Saiu luz de Jesus, uma luz brilhante, algo explosivo, algo chocante. Saía luz de cada poro de sua pele e da costura do seu manto. Jesus estava em chamas. Então olhar para o seu rosto era olhar diretamente para algo esplendoroso. E nós vemos que Marcos, aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 3, ele quer que nós saibamos que as roupas de Jesus se tornaram brancas, de um branco
Não um branco comum, mas um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. Sabe, queridos, esse resplendor não era o trabalho de uma lavanderia. Era a presença de Deus ali naquele lugar. E as Escrituras, habitualmente, elas comparam Deus à luz, e luz à santidade. E nós vemos lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 16, a palavra do Senhor falando assim, ó: Deus é luz, nele não há treva alguma. Na verdade não é 1 Timóteo, 1 Timóteo fala que Deus habita em luz inacessível. 1 João 1,5 é que fala que Deus é luz e nele não habita trevas. Então o Cristo transfigurado, queridos, ele é o Cristo em sua forma mais pura. É o Cristo na sua forma que nós devemos vê-lo constantemente. Também é Cristo na forma mais verdadeira, usando seus trajes pré-Belém e pós-ressurreição. Essa imagem aqui que os discípulos viram, não é a imagem de um Galileu pálido, mas uma figura alta e furiosa, que não será controlada por ninguém. Sim, um que é santo, inculpável, alguém que é puro, separado dos pecadores. Esse é o Jesus em que os discípulos viram lá, Pedro, Tiago e João viu. Esse Jesus era um diamante sem falhas. Esse Jesus era uma rosa sem mágoas. Ele era uma canção em tom perfeito e um poema com aquela rima impecável. Rapidamente, o que Pedro, Tiago e João, rapidamente esses três homens eram mosquitos, como mosquitos na sombra de uma águia. Eles nunca tinham visto Jesus desse jeito como eles viram ali. Andar na água, multiplicar pães, falar com o vento, banir demônios e levantar os mortos, eles já tinham visto. Mas uma tocha humana nunca viu. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eles ficaram pasmos. Eles ficaram pasmos, sabe? Aconteceu que Jesus estava apenas se aquecendo. E aí chegou dois visitantes apareceram naquela cena, Moisés e Elias. Aquele que deu a lei, que era Moisés, e o príncipe dos profetas, passou pelo fino véu que separa a terra do paraíso. E Lucas capítulo 9, versículo 31 registra: falavam sobre a partida de Jesus e estava para se cumprir em Jerusalém. Era isso que eles falavam. Sabe, queridos, Moisés e Elias era o que Washington e Lincoln, que são dois homens muito populares que revolucionaram a história dos Estados Unidos. Moisés e Elias eram como Washington e Lincoln dos judeus. Seus retratos estavam expostos na entrada do hall da fama hebraico. E lá estavam eles, a resposta à oração de Jesus. Nós não esperamos que Pedro, Tiago e João repitam sua pergunta do mar da Galileia. Quem é este? Que eles tinham perguntado, né? O guardião da lei e o mestre dos profetas, respondendo ao chamado dele. A essa altura aqui, queridos, Pedro limpou a sua garganta para falar. O fogo da montanha ali se transformou em abobrinha. E aí o que Pedro falou? Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha a abobrinha que ele estava falando ali. Essas palavras, elas podem até parecer inofensivas, queridos, para nós. Até mesmo uma boa ideia para alguns, não é verdade? Gostamos de imortalizar momentos. E nós imortalizamos esses momentos com estátuas, com placas, com monumentos, não é verdade? Pedro achava que esse momento merecia a construção especial e voluntários para fazerem parte do comitê. Boa ideia, certo, queridos? Não pela perspectiva de Deus. A ideia de Pedro
de 3 tendas era tão sem base e inapropriada. Sabe o que aconteceu? Que Deus nem ao mesmo lhe deixou terminar a frase. Enquanto ele estava falando ainda, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma grande voz que dizia: este aí, Jesus, é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, ouça ele. É o que está registrado lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. Você sabe o que significa amado, queridos? Amado significa sem preço. Amado significa único. Não há outro como Cristo. Deus tapou a boca de Pedro ali naquele momento. Nem Moisés, nem Elias, nem Pedro, nem Zoroastro, nem Buda, nem Maomé, nem Mahatma Gandhi, ninguém no céu ou na terra. Jesus é o único. Foi Deus que declarou isso. Não é um filho, ou mesmo o melhor filho do mundo. Ele é o filho amado do Pai, do Paizinho querido. Pedro não entendia isso. Ele colocou o Cristo em uma caixa respeitável, rotulada, grandes homens da história. E ele queria dar a Jesus, a Moisés e a Elias igual honra. E Deus não permitiria isso. Cristo não tem contrapartes. Só uma tenda deveria ser construída, porque apenas uma pessoa na montanha merecia ser honrada. E essa pessoa que merecia ser honrada era Jesus. Pedro, Tiago e João não falaram mais sobre o assunto. Não houve mais conversa sobre programas de construção. Sem discussões discussões de construir basílicas, tendas, memoriais ou edificações. Eles eram tripulantes de um submarino chegando a fossas das Marianas, astronautas pisando na superfície lunar. Eles viram o que ninguém tinha visto na face da terra. Cristo com aquela grandeza cósmica na vida dele. Não há palavras para descrever tal momento na vida daqueles homens. Eles ficaram pálidos, os joelhos ficaram moles, e o coração daqueles 3 discípulos dispararam. E sabe o que aconteceu com eles? A palavra do Senhor fala lá em Mateus capítulo 17, versículo 6, que os discípulos prostraram-se com os rostos dele em terra e ficaram aterrorizados. Aleluia! Sabe, amados e amadas do Senhor, o fogo na montanha levou ao medo na montanha, um medo sagrado e saudável. Pedro, Tiago e João experimentaram um terror fortificante, uma reverência estabilizadora ao único Deus. Eles encontraram a pessoa que atirava estrelas ao céu, como diamantes no veludo, que expulsava profetas em carruagens e deixou a Faraó boiando no Mar Vermelho. Ele viu tudo isso. Caiu fundo a ficha de que Deus estava de uma vez em todos os lugares e também estava ali. A mera visão que eles viram ali de Jesus resplandecente, lhes tirou toda a arrogância, deixando-os apropriadamente prostrados diante do Senhor, de cara no chão. Foi isso que aconteceu. Aqueles discípulos não teve outra coisa a fazer a não ser se prostrar diante da grandeza do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus não precisa estar em uma caixa. Nós precisamos vê-lo em todos os lugares. De cara no chão, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. É isso que aconteceu. Esse é o medo do Senhor. Na verdade, eu nem falo medo, eu falo temor do Senhor. A maioria dos nossos medos, eles são venenosos. Eles vêm para acabar e para arruinar as nossas vidas. A maioria deles é assim. Eles roubam o sono e saqueiam a nossa paz. Mas esse temor aqui, olha,
que os discípulos se prostraram, colocaram a cara em terra, é diferente. De uma perspectiva bíblica, não há nada neurótico em se temer a Deus. O que é neurótico é não ter medo, ou ter medo da coisa errada. É por isso que Deus escolhe nos ser conhecido, de modo que possamos parar de temer a coisa errada. Quando Deus, Ele é totalmente revelado a cada um de nós, e cai a nossa ficha, aí sabe o que acontece? Nós experimentamos a conversão do nosso medo. O medo do Senhor é o reconhecimento profundamente, de que não somos Deus, de que Ele é Deus, e nós não somos absolutamente nada sem Ele nas nossas vidas. Há quanto tempo você sente esse medo? Há quanto tempo você sente temor do Senhor? Desde que o conhecimento de Cristo amoleceu os seus joelhos e esvaziou os seus pulmões, foi assim? Desde que a visão dele o deixou sem falar e sem ar, será que aconteceu isso com você algum dia? Se tem algum tempo, isso explica os seus medos. Quando Cristo é grande, nossos medos não são. Cristo é grande na sua vida. À medida que o medo de Jesus se expande, os medos da vida diminuem. Um Deus grandioso se traduz em grande coragem. Uma pequena visão de Deus não gera coragem. Viu, querido e querida? Você precisa ter uma visão ampla do Senhor. Um Jesus fraco, um Jesus débil e impotente não tem poder sobre células cancerosas, não tem poder sobre a corrupção, não tem poder sobre roubo de identidades, quebra na bolsa de valores ou sobre as calamidades globais, como nós temos visto esses dias. Um Jesus dobrável e portátil, ele pode caber em uma bolsa ou em uma prateleira, mas não faz nada pelos seus medos. Deve ser isso que Jesus levou os discípulos, Deve ser por isso que Jesus levou os discípulos ali para o alto da montanha. Ele viu a caixa em que eles o tinham confinado, e ele viu o futuro que o aguardava, a negação de Pedro, prisões de Jerusalém e Roma, as exigências da igreja e as perseguições de Nero. Uma versão encaixotada de Deus simplesmente não bastaria para que essa igreja fosse longe, para que o nome de Jesus alcançasse a nossa geração nos dias de hoje. Então Jesus, o que ele fez? Ele levou aqueles discípulos para o Monte Hermon, e ali ele estourou, ele explodiu aquela caixa de preconceitos que viria na vida de toda a igreja se ele não tivesse feito isto. Sabe, querido e querida do Senhor, eu peço a Deus neste momento, esta será a minha oração agora em relação à sua vida, que o Senhor Jesus exploda a sua caixa. Nós não precisamos conhecer o Cristo transfigurado, um que cospe fogo sagrado, que convoca e comanda figuras históricas, que ocupa o lugar mais elevado e usa a única e verdadeira coroa do universo, o Filho amado de Deus, e que leva os amigos para o topo do Monte Hermon, para que eles possam enxergar o céu. Ah, queridos, nós precisamos conhecer o nosso Cristo amado de Deus. Suba nele, olhe longamente e com vontade para o fogo. Que fogo? O fogo sagrado, o fogo mais elevado, o único fogo. Quando você o fizer, querido, todos os seus medos, exceto o temor de Cristo, derreterão como cubos de gelo em uma calçada no verão. Você concordará com o Davi, quando ele disse lá no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? Sabe, num livro do príncipe Caspian, tem alguns personagens, e eu quero encerrar falando sobre isso. Lucy
ver Aslan, o leão, pela primeira vez em muitos anos. Ele mudou desde o último encontro deles. O tamanho dele a surpreende. E ela lhe diz: Aslan, disse Lucy, você está maior. Isso é porque você está mais velha, pequena, respondeu Aslan. Não é porque você está, eu não estou, mas todo ano em que você crescer, você me encontrará maior. E assim é com Cristo, queridos. Quanto mais vivermos nele, quanto mais você tiver firmado nele, vivendo em Cristo, maior ele se tornará em você. Não é que ele mude, mas nós mudamos e vemos mais o Senhor. Nós vemos dimensões, nós vemos aspectos e características que nunca vimos antes. Incrementos crescentes e surpreendentes da sua pureza, do seu poder e de sua unicidade. Descartamos caixas e antigas imagens de Cristo como lenços usados. Não ousamos pôr Jesus em um símbolo político. A certeza arrogante se torna curiosidade mansa. Definir Jesus com uma doutrina ou confiná-lo a uma opinião, de jeito nenhum, queridos. Mais fácil capturarmos o Caribe com uma rede de caçar borboleta do que capturarmos Cristo em uma caixa. Cristo não está em uma caixa. Nunca esteve e nem vai estar. Lá em Mateus 17, verso 7, diz assim: no fim respondemos como os apóstolos, nós também caímos de cara, referenciamos. E quando o fazemos, a mão do carpinteiro se estende pelo fogo alto e nos toca e diz assim: levanta-se, não tenha medo. Aleluia. Aqui está um palpite que eu quero deixar para cada um de vocês que tem me ouvido até agora. Pedro, Tiago e João desceram da montanha queimados de sol, sorrindo, andando rapidamente, talvez até se exibindo um pouquinho. Com um Messias como esse, quem poderia fazer qualquer mal à vida deles? Aqui está o outro palpite meu. O Monte Hermon ainda está resplandecente e tem espaço para hóspede. Você quer se hospedar neste Monte Hermon? O Monte de Cristo. Tem aquela canção da Lagoinha: quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar na sua presença. Eu quero entrar em sua presença. Me alegro, Senhor, e eu me prostro diante da beleza da tua santidade. Me atrai aos teus pés na beleza da tua santidade. Eu te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de refrigério, tem sido muito bom para mim, tem sido o bálsamo que cura todas as feridas, tem sido o alimento que mata todas as fomes, tem sido a água que sacia o sedento, tem sido a paz aos corações perturbados, tem sido a cura para aquelas pessoas que estão enfermas, tem sido o amor para aquelas vidas que não tem mais amor, não tem mais sensibilidade alguma. Tu és a nossa luz, tu és o sol da justiça, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Tu és tudo para mim, és a minha confiança, és o meu Deus, o meu auxílio, o meu ajudador, a minha vida. Tu és tudo aquilo que eu tenho, tu és tudo aquilo que eu sou. Eu quero pedir ao Senhor, guarda as nossas vidas, guarda-nos todos os dias,
como a menina dos seus olhos. Que possamos, Senhor, desfrutar das grandezas espirituais sobre as nossas vidas. Oh, Paizinho amado, Paizinho querido, faz-nos todo dia, Senhor, adoradores do Senhor, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos, Senhor, olhar para o Senhor e não olharmos somente para nós, porque quando nós olhamos para nós somos confundidos, mas olhando para o Senhor, os nossos rostos não serão confundidos, e o Senhor também será engrandecido todos os dias através da nossa vida. Eu entrego, Senhor, a vida deste irmão que tem parado para me ouvir, a vida de cada um desses amados que tem entregado seu coração ao teu senhorio. Obrigado, Jesus. Obrigado porque cada um desses amados tem ouvido a voz do Senhor. Meu Deus, quantos de nós temos feito uma caixa para colocar o Senhor e guardá-lo nela? Mas, meu Deus, nós ouvimos esta palavra, ministramos esta palavra tocou profundamente o meu coração. O Senhor não quer estar encaixotado. O Senhor não quer ser um Deus manipulável por nós, mas o Senhor quer ser um Deus honrado pelas nossas vidas, um Deus desejado por cada um de nós, um Deus amado por cada um de nós, um Deus que vale a pena nós servirmos todos os dias, um Deus que demonstre isso a nós. É isso que o Senhor quer que aconteça. Então, Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Seja, Senhor, o centro da minha vida. Meu Deus, seja o centro do meu ministério. Seja, Senhor, o centro da minha mensagem. Toda vez que eu pregar a Tua palavra, Senhor, que não seja nada de mim, mas que seja do Senhor. E que as pessoas possam ouvir não a minha voz, mas a voz do Senhor. Que a Tua palavra possa queimar em cada coração. Que essas verdades possam, Senhor, influenciar essas vidas agora, nesta geração. Oh, amado da nossa alma, eu creio no poder liberado no nome de Jesus sobre cada um de nós. Eu oro todo espírito de enfermidade que caia por terra agora em um nome poderoso de Jesus. Que esta vida, Senhor, ela possa fluir em fé, que esta vida possa fluir, Senhor, em amor, que esta vida possa fluir na Tua presença, que os males que têm afetado, Senhor, esta casa, esta família, que seja, meu Deus, de uma vez por todas, extirpados deste lar, desta casa, e que eles possam, Senhor, verdadeiramente ver o Senhor em tudo aquilo que eles fizerem, as Tuas mãos fortes de poder operando sobre cada vida, pois a Tua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Eu sei, Senhor, que não haverá impedimento algum com o agir do Senhor, pois o agir do Senhor é algo lindo na vida daquelas pessoas que amam ao Senhor, que são fiéis ao Senhor e que amam viver na Tua presença. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre a vida de cada um desses irmãos, Senhor, que estão participando comigo do projeto Gideões Conectados. Eu oro, Senhor, em favor da irmã Ana. Eu oro em favor, Senhor, da Adelma de Juara, meu Deus, do Adonias, do Carlos Henrique, do Diógenes, da Edmara, do Eli, da irmã Esther, do Fernando Perrone, do Guilherme, do José Marcelo, do irmão Jorge, do Léo, Senhor, da Lu, do Diógenes, da Lucelma, da Luciana, meu Deus, da Neiva, do Ney, da Nilceia, do Oscar Bezerra, do Samuel, da Tatiane, do Valtinho, do Viana, da Yasmin, do Yuri e da Zirlei. Meu Deus, eu coloco cada uma dessas vidas no Teu altar e eu declaro, Senhor, a provisão do Senhor sobre a vida deles. Eu declaro portas abertas, Senhor, a porta do sobrenatural, que eles possam experimentar, meu Deus, cada dia mais a presença do Senhor
nas suas vidas, no seu lar, na sua casa, nos seus negócios. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada irmão que está me ouvindo agora, aqueles que têm queimado no seu coração também, Senhor, em entrar para o projeto de Gideões Conectados, que eles possam, Senhor, dar um passo de fé e vir, Senhor, compor este grupo de irmãos que já tem sido, Senhor, evangelista, meu Deus, na tua obra. Oh Pai amado, eu oro em favor da vida de cada um, dos lares de cada um, ó Pai, e que o teu nome seja engrandecido, que o seu nome seja exaltado aqui na terra, como também é exaltado no céu. Meu Deus, que o teu cálice possa transbordar nas nossas vidas, que a tua bondade possa alcançar cada coração. Meu Deus, eu oro em favor dos meus pastores, o pastor Aloísio e da pastora Márcia, pastor Christian e a pastora Jaqueline, o pastor Alessandro Dotto e a pastora Naline, o pastor Washington e a pastora Paula, o pastor Heitor, Senhor, e a Priscila, a minha vida e a vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, ó Pai, de cada membro da célula a qual eu faço parte. Põe as tuas mãos, opera os teus milagres e derrama da tua paz. Pai, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que nenhum de nós sejamos confundidos, meu Deus, mas que nós possamos andar no caminho da fé, andar no caminho da bênção e da graça do Senhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, meu coração, ele está transbordando na presença de Deus. Vocês não sabem a alegria que é poder servir na obra do Senhor. Tem gente que fala assim: pastor, mas o senhor prega todo dia. É todo dia, queridos. Eu tenho alegria em poder ser usado por Deus, em preparar a palavra, em meditar nessa palavra. Primeiro Deus fala comigo, para depois falar no coração de vocês. E eu fico feliz porque muita gente tem entendido, né, o seu chamado, tem ouvido a palavra do Senhor, tem ouvido a voz do Senhor e tem se juntado a nós, né? E eu quero convidar você, faça parte do projeto Gideões Conectados. Eu vou colocar aqui esse vídeo para você assistir e na sequência eu volto a falar sobre ele. Meu querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor, através da pregação da palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do projeto Gideões. Glória a Deus. Você quer participar do projeto Gideões Conectados, querido? É só você entrar em contato comigo através do telefone 65 999 695100. 65 999 695100. Eu não quero mentir, não quero enganar. Falar, você oferta que Deus vai te dar isso, vai dar aquilo outro. Não, eu não quero mentir e enganar você. Eu oferto na obra do Senhor, eu dizimo na casa do Senhor, eu oferto para este programa que nós estamos fazendo na Rádio Adorai. Eu também oferto para impulsionamento de mensagens no YouTube. E tem os irmãos que já entraram comigo nesse projeto, ofertando para o impulsionamento na página do Facebook. E sabe por que eles estão ofertando? Porque eles já são abençoados. E eu convido você, porque já é abençoado, para você ser mais abençoado ainda, né? Abençoando uma vida. Pensa que você colocar R$30, olha só, R$30, uma pessoa só ouvir essa ministração que você acabou de ouvir. Ela ouvir do começo ao final e Deus falar e trabalhar na vida dela. Você não acharia bom que isso acontecesse? R$30?
fazendo isso? Olha só, queridos, com um valor desse, nós não alcançamos só uma vida, nós alcançamos cerca de 2.500 vidas só com esse valor de R$30, um impulsionamento de R$30, viu, queridos? É a média que está alcançando cada mensagem impulsionada através da página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. E eu quero convidar você a fazer isso conosco. Participe conosco, venha, se una a esse projeto. Tem bastante vaga, irmãos. O nosso projeto é termos 300 Gideões conectados, né? E nós já temos 20 Gideões conectados. Tem alguns que deram o nome, eu coloquei no grupo e tenho orado por eles, mas eles não integralizaram a sua oferta ainda, e nós acreditamos que vão integralizar. Tem pessoas que já ofertaram para o ano inteiro, né? E nós estamos mantendo esse trabalho aí, e eu quero convidar você para estar conosco junto nesse ministério da palavra, ministério de levar o evangelho de Jesus, as palavras do Senhor a outras pessoas, tá bom? Então venha, faça parte desse projeto comigo. Eu quero ver o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado, e você sendo um dos participantes conosco, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e continue ligadinho. Se você puder entrar lá na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e deixar o seu joinha em cada mensagem que nós temos postado lá, vai ser uma bênção, vai ajudar o YouTube, o Facebook a encaminhar para outras pessoas as mensagens. E você pode também entrar lá na página do YouTube Claudemir Ribeiro, se inscrever, estar ouvindo essas ministrações diariamente e também deixar o seu joinha lá, o seu like.